nome é Roberto, e hoje, aos 65 anos, posso olhar para trás e perceber o quanto a minha vida mudou. Mas, antes, nem sempre foi assim. Durante muitos anos, fui prisioneiro de vícios que não apenas me afetaram fisicamente, mas também emocionalmente, e, o pior de tudo, afetaram minha família. O cigarro e a bebida eram minhas fugas diárias, meus companheiros constantes. Quando olho para trás, vejo como esses vícios me consumiram de dentro para fora, mas também como a minha falta de percepção me fez deixar os momentos mais preciosos escaparem, sem sequer notar. Tudo começou quando ainda era muito jovem, mais ou menos por volta dos 18 anos. A bebida era uma diversão social, algo comum nas rodas de amigos. Na época, não via mal nisso. Mas logo aquilo virou algo habitual. Uma cervejinha aqui, um copo de cachaça ali, eu dizia, sem perceber o quanto estava me afundando. Quando percebi, o álcool estava em mim o tempo todo. Não era mais uma diversão, mas uma necessidade. Era uma forma de esquecer, de lidar com a pressão do dia a dia, com o peso do trabalho, da vida. Eu já não conseguia mais me divertir sem um copo de bebida na mão. O cigarro veio pouco tempo depois. Eu era daqueles que dizia, não me faz mal, é só um. Mas, na realidade, a única coisa que aquele cigarro fazia era me aprisionar mais ainda. O que antes parecia ser um pequeno escape tornou-se uma prisão sem chaves. Eu não via, mas estava perdendo a noção do quanto isso estava me afastando de tudo o que era importante. E o pior de tudo é que eu não percebia, mas minha esposa, Dona Maria, percebia. Ela tentava falar comigo, me alertar sobre a gravidade da situação, mas eu achava que ela estava exagerando. Isso não vai me fazer mal, não é assim que as coisas acontecem, eu dizia a ela, enquanto mais uma noite de bebedeira passava. E a minha saúde? A minha saúde começou a cobrar. Eu ainda me lembro da tosse constante, da dificuldade para respirar, dos dias em que eu acordava sentindo uma dor no peito e uma sensação de que eu não conseguiria mais dar um passo. Mas eu ignorava. Não era nada, dizia a mim mesmo. Eu estava bem. Isso vai passar. Mas a realidade se mostrou cruel. As noites de insônia, o cansaço extremo, a sensação de que estava vivendo em um corpo que já não me pertencia mais. Minha esposa sempre preocupada, meu filho me olhando com um olhar triste, como se quisesse entender onde estava o pai que um dia brincava com ele no quintal. E eu? Eu me afundava ainda mais na bebida, nos cigarros, na ilusão de que isso tudo me faria lidar com o que estava sentindo. Aos poucos, comecei a perceber que estava perdendo o controle. Eu não estava mais no controle da minha vida. O que antes eram hábitos ocasionais, se tornaram rotinas. Eu me afastei da minha família, das pessoas que me amavam. O trabalho virou uma obrigação, não mais algo que eu gostava de fazer. Eu me via em um espelho, mas o reflexo não era o que eu esperava. O homem que eu via ali, não era mais aquele que sonhava, que sorria com a vida. Não era mais aquele pai presente, aquele marido companheiro. Eu me via em uma vida que eu não escolhi, mas que me consumia. O vício, a bebida e o cigarro, estavam me controlando, não eu a eles. Minha esposa, Dona Maria, tentava me ajudar, tentava me convencer de que eu ainda poderia mudar, mas minha mente estava em outro lugar. Eu me via como uma pessoa sem forças. As palavras dela pareciam se perder no vento. O medo de me olhar no espelho e perceber o quanto eu havia mudado era imenso. A culpa, a frustração, a vergonha tomavam conta de mim a cada dia. Mas o que mais me machucava, no fundo, era saber que minha família, meus filhos, estavam vendo a minha autodestruição. Eu sabia que estava fazendo algo de errado, mas a dor parecia tão grande, que eu só conseguia encontrar consolo nas garrafas e nos cigarros. Acordava de manhã, e a primeira coisa que fazia era acender um cigarro e abrir uma cerveja. Meu corpo já estava acostumado com essa rotina. E, então, comecei a notar as pequenas coisas. Eu mal conseguia andar mais de 10 minutos sem sentir que estava ficando sem fôlego. O trabalho, que antes me dava prazer, agora se tornava um peso. As piadas, as risadas, as conversas com meus amigos, tudo parecia sem graça. Tudo parecia estar se desintegrando aos poucos, mas, mesmo assim, eu não conseguia parar. Estava preso em um ciclo que eu mesmo criei. Foi quando, em um desses dias, minha filha me olhou com os olhos cheios de preocupação e disse: "Pai, você não vai ficar assim, não vai continuar se destruindo, vai?" Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Eu olhei nos olhos dela e percebi que, embora a vida tivesse me levado por esse caminho, ainda havia uma chance de mudar. Ela ainda acreditava que eu poderia mudar. Eu percebi naquele momento que havia algo dentro de mim que queria ser mais do que aquilo. Algo que me dizia que ainda podia resgatar minha vida. Mas mudar não seria fácil. A luta estava apenas começando.
Se você está se identificando com minha história e se isso tocou você de alguma forma, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que você não perca a continuação dessa jornada. A luta contra os vícios é difícil, mas vale a pena quando se tem o apoio de quem amamos e, mais importante, quando temos fé em nós mesmos para recomeçar. Eu ainda lembro do dia que minha vida começou a mudar. Não foi um grande evento, nem uma grande revelação. Foi um momento simples, mas transformador. Depois de muitas tentativas frustradas de tentar parar sozinho, uma noite, minha esposa, Dona Maria, me disse: Roberto, já não sei mais o que fazer, mas você sabe que Deus está ao seu lado. A gente só precisa pedir força para Ele, para que possamos sair disso. Ela colocou a mão sobre minha, me olhou nos olhos e falou de forma firme, com a fé que sempre teve em mim, e que naquele momento era tudo o que eu precisava. Aquela noite foi o ponto de virada. Eu estava cansado, perdido e derrotado, mas algo dentro de mim começou a se mover. As palavras dela, junto com a fé que ela me transmitia, começaram a fazer sentido. Eu sabia que a primeira mudança precisava vir de mim. Não poderia continuar vivendo dessa forma, deixando o vício tomar conta de tudo. Mas mais do que isso, eu sabia que eu precisava mudar por ela, pelos meus filhos, por mim. E mais importante ainda, eu precisava de ajuda. Deus me deu um vislumbre da possibilidade de um novo começo. Na manhã seguinte, algo dentro de mim parecia diferente. Não era um grande desejo de mudar de uma hora para outra, mas sim uma sensação de que eu tinha, finalmente, um propósito. A ideia de que eu não estava mais sozinho nesse processo de mudança me deu forças. O primeiro passo foi o mais simples, mas o mais importante: pedir ajuda. Fui até a igreja, procurei um grupo de apoio, e comecei a me dedicar a um propósito maior que eu mesmo. Durante anos, acreditei que conseguiria mudar sozinho, mas logo percebi que precisava de mais do que força de vontade. Eu precisava de algo maior, de algo que me fizesse realmente acreditar que eu podia ser mais do que um homem derrotado pelo vício. Eu e Dona Maria começamos a orar juntos todas as noites. As orações não eram mais palavras vazias, mas um pedido de ajuda genuíno para o nosso caminho. Eu pedi a Deus que me desse a força para começar a lutar contra o vício. Me lembro de quando, pela primeira vez, deixei a cerveja de lado por uma noite inteira. Não foi fácil. Meu corpo, que já estava completamente dependente, gritava por aquele alívio. Mas, naquele momento, eu senti que estava em sintonia com algo maior, com algo que, mesmo sem entender completamente, me dava uma sensação de paz. E o mais importante, aquela paz me dava a certeza de que eu poderia seguir em frente. Eu sabia que não seria uma caminhada fácil. Mas o que a fé começou a fazer por mim foi me dar confiança, me dar direção, e acima de tudo, me dar a coragem para enfrentar os momentos difíceis sem recorrer ao cigarro ou à bebida. Eu percebia que, ao invés de querer aliviar as dores da vida com os vícios, Deus estava me mostrando um caminho de cura através da oração, do amor da minha família e da busca por uma vida mais saudável. O apoio da minha esposa foi fundamental. Ela, que nunca desistiu de mim, sempre acreditou em mim, mesmo nos momentos mais baixos. Eu sabia que não estava sozinho. O amor dela foi o que me fez sentir que eu tinha uma razão para recomeçar. E o apoio de minha família foi a base que me sustentou durante todo esse processo. Sem eles, eu sei que não teria dado nem o primeiro passo. Eles me ajudaram a me lembrar de quem eu realmente era, de como era importante ser um exemplo para meus filhos e para minha comunidade. Mas a luta não acabou ali. A cada dia, eu me via mais forte, mais determinado a mudar. Eu aprendi a lidar com a abstinência, com a ansiedade e o desejo de recorrer aos meus antigos vícios. Não era fácil, mas o poder da oração, da fé e da certeza de que eu estava no caminho certo me sustentava. As semanas se passaram, e eu comecei a perceber as mudanças não apenas em meu corpo, mas também na minha mente. Eu estava recuperando minha autoestima, a confiança que havia perdido ao longo dos anos, e, mais importante, eu estava recuperando o meu propósito. Claro que ainda havia dificuldades. Não era fácil sair do ciclo do vício. A tentação estava sempre à espreita, mas o que me dava forças era saber que, com cada pequeno passo, eu estava mais perto de me tornar um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. A fé, e o apoio que Deus me ofereceu, junto com minha família, me ensinaram que a verdadeira força está em reconhecer a fraqueza e pedir ajuda para superá-la. Naquela época, quando parei de fumar, percebi que minha saúde estava começando a melhorar. A tosse constante foi desaparecendo, meus pulmões pareciam respirar melhor, e minha energia voltava aos poucos. Aos poucos, comecei a me sentir mais vivo, mais presente. Para minha família, isso foi um alívio. Para mim, foi a primeira prova de que eu podia controlar minha vida novamente. Cada dia sem cigarro ou bebida era uma vitória.
E a vitória não era só sobre o vício, mas sobre a minha vida, sobre a pessoa que eu queria ser. Se você está passando por algo semelhante, sei que é difícil. Mas, saiba que a mudança é possível. Não é uma luta fácil, mas é uma luta que vale a pena. A cada pequeno passo, você se aproxima mais da pessoa que realmente quer ser. E lembre-se, você não está sozinho. A fé, o apoio da sua família e a sua determinação podem transformar a sua vida. Se você está se identificando com minha história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias de superação como essa. Vamos juntos nessa jornada de mudança, fé e esperança. Quando comecei a ver as pequenas vitórias acontecendo, as vitórias diárias que antes pareciam impossíveis, o peso do vício foi começando a se dissipar, um dia de cada vez. A luta, como eu falei, nunca foi fácil, mas foi com cada dia que passei sem a bebida ou o cigarro que fui me sentindo mais forte. O pior ainda não havia passado, eu sabia disso, mas algo dentro de mim, algo muito profundo, me dizia que eu estava no caminho certo. Eu sentia os efeitos na minha saúde, algo que nunca imaginei sentir. Minha respiração ficava mais fácil, a tosse constante foi diminuindo, e a dor que sentia no peito quando caminhava começou a desaparecer. Eu não era mais um homem consumido pelo vício. E, embora os dias de abstinência fossem intensos, a sensação de estar no controle de minha vida era libertadora. Eu fui entendendo, aos poucos, que a verdadeira liberdade não estava naquilo que eu consumia, mas no controle que eu passava a ter sobre minha própria vida. A primeira vez que fui a uma reunião de grupo de apoio foi um marco para mim. Eu me senti vulnerável, fiquei ali sentado, ouvindo as histórias de outros homens, algumas parecidas com a minha, outras mais difíceis, mas algo muito forte aconteceu dentro de mim, senti uma conexão. Não só com os outros, mas comigo mesmo. As palavras, as experiências compartilhadas, não apenas me ajudaram a enxergar que não estava sozinho, mas também me deram a certeza de que aquilo tudo não era apenas um processo físico, mas algo muito mais profundo. O vício era uma parte da minha vida, mas não era tudo o que eu era. Ao voltar para casa, minha esposa, Dona Maria, me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era como se ela finalmente tivesse conseguido ver de volta o homem com quem se casou, o homem que ela sempre acreditou que poderia ser. E isso me deu uma força que, até então, eu não sabia que tinha. Eu era a razão do sofrimento dela, e, com cada dia que eu me comprometia a mudar, era também um pedido de perdão, um pedido para que ela acreditasse que eu estava realmente voltando. Eu sabia que não seria uma caminhada fácil, que a confiança não seria restaurada da noite para o dia, mas, com o tempo, as coisas começaram a melhorar. As palavras de apoio dela, o toque firme da sua mão quando eu mais precisava, me mantiveram na luta. Eu entendi que, para ser o homem que eu queria ser, eu precisava olhar para o meu passado com honestidade. O vício não era algo que eu podia simplesmente apagar, mas eu podia, sim, aprender com ele. Eu me tornei mais consciente dos meus pontos fracos e mais determinado a não deixar que o meu passado definisse quem eu seria daqui para frente. Com o tempo, as crises de abstinência começaram a diminuir. Os desejos, que no começo eram quase insuportáveis, começaram a se tornar mais fáceis de controlar. Eu aprendi a lidar com a frustração de não poder fugir para o cigarro ou a bebida. Em vez disso, aprendi a parar, respirar e pedir ajuda a Deus. Eu comecei a perceber que não precisava mais me afundar na bebida para lidar com os problemas da vida. A oração virou um verdadeiro âncora para os meus dias, e sempre que a tentação parecia forte, eu fechava os olhos e pedia forças para continuar. Foi nesse processo que comecei a fazer mais mudanças. Minha alimentação melhorou, minha saúde física e mental começaram a se restaurar. No trabalho, comecei a ser mais focado, mais presente, mais disposto. Eu sabia que, cada vez que eu mantinha o foco, cada vez que evitava os velhos hábitos, estava mais perto da liberdade que eu tanto ansiava. Eu tinha encontrado uma nova forma de viver, uma forma que dependia da minha vontade, da minha fé e do apoio da minha família. Eu sei que não seria justo dizer que a luta acabou ali. Ainda tive recaídas, momentos difíceis, e a tentação se apresentou várias vezes, mas a grande diferença foi que eu agora sabia como enfrentá-la. Eu aprendi a me perdoar pelos erros do passado, a compreender que a luta não seria linear, mas que cada dia de superação era um grande passo para uma vida diferente. Ao longo dessa jornada, a fé e o apoio da minha família se tornaram as forças que me mantiveram firme. E foi isso que me ensinou a verdadeira força. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente, de levantar a cabeça depois de cada tropeço e continuar lutando. Porque a verdadeira liberdade, meu amigo, não é viver sem lutas, mas viver sabendo que, a cada luta, você tem a força para continuar, e a certeza de que, com fé e determinação, você pode alcançar qualquer coisa.
Eu sou um homem novo, e a cada dia que passa, eu me sinto mais forte, mais seguro de quem sou e de onde estou indo. Sei que o caminho ainda não terminou, mas com o apoio de Deus e da minha família, sei que vou continuar firme. A luta não é só sobre parar de beber ou fumar, é sobre se libertar dos medos e das limitações que esses vícios impõem. E, se você está enfrentando algo semelhante, saiba que você não está sozinho. Acredite em si mesmo, busque o apoio que precisa, e acima de tudo, tenha fé. Você pode mudar, pode superar, e pode, como eu, escrever uma nova história para a sua vida. Agora, se você está se identificando com minha história, eu te peço para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais pessoas possam ouvir e se inspirar também. Porque cada história, cada passo de superação, faz toda a diferença para aqueles que estão passando por dificuldades. Juntos, podemos ajudar uns aos outros a crescer, e a encontrar a força que vem de dentro. Com o passar do tempo, fui percebendo mudanças mais profundas em minha vida. Não eram apenas as mudanças visíveis, como a melhora na saúde ou o fato de que eu não sentia mais a necessidade de beber ou fumar, mas as transformações mais sutis. A paz que antes parecia tão distante começou a se infiltrar em mim, a cada passo que eu dava para longe do vício. A pessoa que eu era antes não existia mais. Eu não era mais aquele homem perdido, tentando preencher um vazio com bebidas e cigarros. Eu era um novo homem, reconstruído a cada dia, e sabia que tudo aquilo era possível por causa da fé e do apoio incansável da minha família. Lembro de um momento específico, uma manhã que foi um divisor de águas para mim. Eu acordei cedo, como sempre, para orar e agradecer a Deus pelas bênçãos do dia, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu já não me sentia pressionado pela necessidade de esconder meus erros ou encobrir minha dor. Eu estava em paz. Quando fui para o trabalho, meu olhar era outro. Eu via a vida de uma forma mais clara, mais leve, sem a nuvem constante de culpa ou medo de recaídas. Eu estava, finalmente, vivendo a vida com a plenitude que tanto desejei. Não era fácil, mas sabia que a luta já não era contra o vício, era contra os velhos hábitos, contra os fantasmas do passado. Minha relação com minha esposa, Dona Maria, também mudou de forma significativa. Nos primeiros meses de abstinência, eu estava em um processo intenso de reconstrução, e embora ela fosse minha maior fonte de apoio, havia momentos em que nos sentíamos afastados. Ela, compreensivelmente, ainda carregava as cicatrizes das mentiras e das promessas quebradas. Mas, com o tempo, e com muito trabalho de ambos, fomos recomeçando. A confiança foi sendo restaurada, e, a cada gesto pequeno, a cada palavra de apoio, nossa relação foi se fortalecendo. Eu já não era o homem que ela temia. Eu era o homem que ela sempre quis ao seu lado, o homem que me tornei pela minha fé e pela força que ela me deu para lutar. Nos momentos mais difíceis, quando o desejo de voltar aos velhos hábitos se tornava forte, eu sabia que não podia voltar atrás. Não era só minha vida que estava em jogo, mas a vida de todos ao meu redor. A vida da minha família, os sonhos que ainda temos juntos. Cada vez que a tentação me visitava, eu olhava para Dona Maria, para meus filhos, e me lembrava de como eles mereciam um homem melhor. O orgulho que eu sentia de ver minha esposa acreditando em mim novamente foi o combustível para continuar, mesmo quando a batalha parecia insuportável. E a fé foi a base de tudo. Não foi uma fé cega, uma fé de palavras vazias. Foi uma fé profunda, construída no sofrimento, nas quedas e nas superações. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim, e, mesmo nos momentos em que sentia que não tinha mais forças, minha fé me dizia para continuar, que a paz estava ao alcance. E com isso, a cada dia sem o vício, a cada dia com mais confiança, eu fui me tornando o homem que sempre sonhei ser. Aos poucos, minha vida foi se transformando em algo que eu nunca imaginei. O trabalho começou a fluir, minha saúde melhorou de forma notável, e a minha visão sobre a vida se ampliou. Eu não via mais os problemas de forma tão pesada, como antes. Agora, eu tinha a certeza de que, com trabalho árduo e a ajuda de Deus, eu poderia superar qualquer coisa. Eu entendi que a verdadeira vitória não estava apenas em deixar o vício para trás, mas em manter o foco, em ser consistente na busca pela mudança. Aos poucos, a cidade onde eu morava também me via de forma diferente. Lembro-me de um dia, ao passar pela rua, ver um antigo amigo de juventude que sabia de minha luta contra o vício. Ele me olhou, como se estivesse tentando encontrar o velho Roberto, aquele que ele conhecia antes, o homem perdido. Mas não havia mais aquele homem. O que ele viu foi um homem diferente, com um sorriso genuíno, um homem que havia encontrado a paz. Quando ele me cumprimentou, me disse algo que ficou gravado em minha mente: "Você é um exemplo para todos nós, Roberto. A sua luta não foi em vão." Essas palavras me tocaram profundamente, mais do que eu poderia expressar.
Saber que minha luta, minha superação, poderia servir como exemplo para os outros foi uma das maiores recompensas que recebi. Eu sabia que minha jornada não era só minha. Ela estava sendo observada, e o que eu fazia agora poderia inspirar outras pessoas a também encontrarem a força para mudar. E foi nesse momento que eu percebi a importância de compartilhar minha história. Foi aí que decidi abrir meu coração, falar sobre o vício, sobre os erros que cometi, mas, mais importante, sobre como eu superei tudo isso. Eu queria ajudar quem estivesse passando pela mesma luta, que, com fé e persistência, poderia também sair do fundo do poço e alcançar uma vida plena. Agora, quando olho para minha vida, para tudo o que consegui alcançar, vejo que o verdadeiro prêmio não foi a saúde restaurada, nem a paz conquistada. O prêmio foi saber que, ao lado da minha esposa, meus filhos e com a fé de Deus, eu reescrevi minha história. Não importa o quão difícil seja, não importa o quanto a tentação se apresente, eu sei que a vitória está em continuar, em não desistir. Eu, Roberto, sou a prova de que a mudança é possível, de que, com fé e perseverança, tudo é possível. Agora, meu amigo, se você se identificou com minha história, se ela tocou seu coração de alguma forma, me ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Curta, compartilhe, e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história de superação. Porque, juntos, podemos transformar a vida de mais pessoas, podemos inspirar quem precisa acreditar que sempre há uma chance de recomeçar. A cada dia que passava, eu via mais claramente a transformação que estava ocorrendo dentro de mim. O vazio que antes eu tentava preencher com o cigarro e a bebida estava sendo substituído por algo muito mais poderoso: a paz de estar em controle, de ter recuperado minha dignidade e, mais importante, o amor da minha família. Eles estavam comigo a cada passo dessa jornada, e, ao olhar para trás, percebo o quanto o apoio deles foi fundamental para minha vitória. Nos primeiros dias após largar os vícios, não foi fácil. A tentação estava sempre ali, sorrateira, tentando me puxar de volta para aquele lugar escuro e solitário onde eu costumava me esconder. Havia momentos em que sentia o peso das minhas antigas falhas, quando me questionava se realmente conseguiria continuar, se o alívio momentâneo de um cigarro ou uma bebida não seria mais forte do que a luta diária. Mas aí eu lembrava das palavras que minha esposa, Dona Maria, sempre dizia: nada que vem fácil dura, Roberto. A vitória é para quem luta, não para quem desiste. Essas palavras se tornaram meu mantra. E, embora as dificuldades fossem muitas, elas não podiam me derrotar. Com o tempo, minha saúde melhorou. Eu sentia meu corpo, que antes estava cansado e abatido, se restaurando. O ar parecia mais puro, e até o simples ato de caminhar pela rua se tornou um prazer. Eu me sentia mais forte, mais disposto. E, ao olhar no espelho, comecei a ver um homem diferente. Não só fisicamente, mas psicologicamente. A minha mente estava mais clara, e a culpa que eu carregava por anos foi aos poucos se dissipando. Minha relação com a comida também mudou. Antes, minha alimentação era caótica. Muitas vezes, com a bebida e o cigarro, eu não me importava com o que estava colocando no meu corpo. Mas agora, estava buscando melhorar minha saúde por dentro e por fora. Comecei a cuidar da alimentação, a praticar atividades físicas leves, como caminhadas ao redor da cidade. Aqueles minutos ao ar livre, respirando profundamente, se tornaram um símbolo da minha vitória. Eu não estava mais preso aos meus vícios, eu estava, finalmente, em controle do que acontecia dentro de mim. Foi quando uma oportunidade de trabalho apareceu. Lembro até hoje do momento em que recebi a ligação. Era uma proposta que não poderia recusar, uma chance de mostrar a todos, inclusive a mim mesmo, que eu havia mudado. Eu, que um dia pensei que estava perdido e incapaz de retomar minha vida, agora estava recebendo a chance de mostrar que a fé, o esforço e a persistência podiam realmente transformar qualquer um. Quando aceitei o trabalho, minha família ficou radiante. Foi como se aquela oportunidade fosse a confirmação de que eu havia, de fato, vencido. Eu não era mais o homem que passava os dias em bares e fumando. Eu era alguém respeitado, com a chance de recomeçar. E aquele trabalho se tornou a prova viva de que o esforço tinha valido a pena. A família, mais do que tudo, foi meu maior apoio. Dona Maria, meus filhos, todos estavam ali, ao meu lado. Cada pequeno gesto deles, cada sorriso, me lembrava do porquê de minha luta. Eu não estava fazendo isso apenas por mim. Estava fazendo isso por eles, por nossa família. E à medida que a confiança deles foi sendo restaurada, a minha também foi. Eles começaram a acreditar em mim de novo, a me ver como o homem que eu realmente queria ser. No trabalho, fui me destacando. As pessoas começaram a perceber que, mesmo depois de todos os meus erros do passado, eu estava disposto a fazer o melhor. Minha dedicação era total. Cada tarefa que eu realizava, cada projeto que eu assumia, era uma prova de que a mudança era real.
Eu me entregava ao trabalho como nunca antes. Sentia que estava, finalmente, sendo útil, sendo parte de algo maior, algo que contribuía para o bem de todos ao meu redor. Mas, mais do que tudo, eu sabia que a verdadeira mudança não estava no trabalho ou na saúde. A verdadeira mudança estava na minha alma, no meu interior. Quando a vida me desafiava, quando o desejo de voltar aos velhos hábitos me atacava, eu não mais cedia. Eu resistia, porque sabia que a luta pela minha paz, pela minha verdadeira felicidade, estava muito além de um prazer momentâneo. Eu não queria mais voltar atrás. Eu queria mais da vida, eu queria um futuro diferente. E Deus me guiava a cada passo. A jornada não foi fácil, mas, ao olhar para trás, sei que valeu a pena. O Roberto que eu fui, o homem perdido e dominado pelos vícios, agora era uma lembrança distante. O homem que eu sou agora é um reflexo de tudo o que passei, de tudo o que aprendi, e da força que encontrei dentro de mim. Por isso, quando me perguntam como consegui superar tudo isso, eu respondo com a maior sinceridade: não foi por mim. Foi pela minha fé. Pela força que Deus me deu, pelo apoio da minha família e pela minha determinação em nunca desistir. Agora, sei que minha vida tem um propósito. Eu sou grato por cada dia, por cada respiração, por cada momento de paz. E se tem algo que quero passar para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que ainda lutam, é que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recomeçar. Eu sou a prova viva de que, com fé, tudo é possível. E eu sou grato, de coração, por ter superado o vício e por poder compartilhar essa história com você. Agora, meu amigo, se você se sentiu tocado por essa história, se ela fez a diferença para você de alguma forma, me ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais histórias como a minha. Porque, juntos, podemos ajudar a inspirar mais pessoas, a fazer a diferença na vida de quem ainda não encontrou o caminho da paz. Lembre-se, nunca desista. A mudança começa de dentro, e, com fé, você também pode conquistar o que deseja. E então, meu amigo, quando olho para minha vida agora, vejo como a transformação foi não apenas uma questão de superar o vício, mas de aprender a viver de forma verdadeira, honesta e plena. Não foi um caminho fácil, claro. Nenhum recomeço é. Mas, olhando para trás, vejo que a maior luta não foi contra o cigarro, a bebida ou contra o vazio que eu sentia. A maior luta foi contra a minha própria dúvida, o medo de não ser capaz, a insegurança que sempre me fez pensar que não era merecedor de uma vida melhor. Muitos me disseram que o maior desafio seria resistir às tentações do mundo, que o vício sempre estaria ali, esperando por um deslize. Eu aprendi que o verdadeiro desafio não é o vício, mas a maneira como você enxerga a vida. Quando você começa a entender que o que você realmente precisa está dentro de você, a luta se torna mais simples. Claro, eu ainda vejo os reflexos do meu passado em momentos de fraqueza, mas agora, sei como lidar com isso. E quando essas lembranças vêm, eu já sei que o melhor a fazer é buscar minha fé, é lembrar do que já conquistei, e não voltar atrás. A cada vitória, a cada dia sem o vício, me sentia mais leve, mais forte. Quando voltei ao trabalho, percebi que minha energia estava diferente. Antes, eu estava sempre cansado, exausto, com a mente empoeirada pela neblina do álcool e do fumo. Agora, meus pensamentos estavam claros, minha concentração estava de volta, e isso refletia no meu trabalho. Eu conseguia olhar para o futuro com esperança, não com medo. Cada tarefa que eu realizava se tornava um sinal de que eu estava no caminho certo, de que minha luta não tinha sido em vão. E o reconhecimento das pessoas ao meu redor começou a chegar, não apenas como um trabalhador dedicado, mas como alguém que realmente estava se transformando por dentro. A confiança que minha esposa e meus filhos tinham perdido em mim foi reconquistada, não com palavras, mas com ações. Eu sabia que, para restaurar o que foi quebrado, não bastava dizer eu mudei. Eu tinha que provar isso todos os dias. Cada ato de bondade, cada sacrifício para ser uma pessoa melhor, foi a maneira de retribuir aqueles que me amavam, aqueles que nunca desistiram de mim, mesmo quando eu não acreditava mais em mim mesmo. No início, o medo de falhar era constante. Eu me perguntava: e se eu cair novamente? E se o desejo de beber e fumar voltar e me consumir? Mas, com o tempo, a resposta para essas dúvidas ficou mais clara. Eu aprendi que não é o medo que nos define, mas a coragem de enfrentá-lo. Cada vez que o medo aparecia, eu simplesmente respirava fundo, me lembrava do que já conquistei e dava um passo à frente. Não era sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel à jornada de mudança. Eu não posso dizer que minha vida está livre de desafios, porque, como todos sabem, a vida nunca é fácil. Mas, hoje, eu posso olhar para o meu reflexo no espelho e ver um homem diferente. Eu não sou mais o homem que deixava o álcool e o cigarro comandarem meus dias. Sou o homem que, com muito esforço e fé, encontrou seu caminho de volta.
E, ao fazer isso, eu encontrei algo muito mais importante do que uma vida livre de vícios: encontrei a liberdade de ser quem eu realmente sou. Quando penso no futuro, a sensação é diferente da que eu tinha antes. Não é mais uma sensação de incerteza e medo, mas uma sensação de expectativa e gratidão. Eu olho para minha esposa e filhos e sei que, com a minha mudança, agora temos um futuro mais sólido, mais cheio de oportunidades. E quando vejo os outros ao meu redor, vejo uma vida inteira à minha frente, uma vida que antes eu pensava que tinha perdido, mas que agora sei que posso construir, a cada dia. De repente, a vida parece mais cheia de propósito. Não porque tudo seja perfeito, mas porque eu sei que, mesmo diante de desafios, posso enfrentá-los com coragem, com fé e com amor. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. Agora, ao olhar para as novas gerações, vejo uma lição que posso compartilhar. É fácil cair nos vícios, fácil se perder nas tentações do mundo. Mas o verdadeiro desafio está em se manter firme, em lutar pela paz interior e pela recuperação. E, para isso, a fé é fundamental. Ela me deu forças quando eu não sabia mais o que fazer. E, com ela, consegui me reconstruir. E você, meu amigo, o que fará com os desafios da sua vida? Eles podem te derrotar, mas, se você tiver fé e determinação, podem também ser a chave para a sua transformação. Não importa de onde você venha ou o quanto seu caminho pareça difícil, a verdadeira força está dentro de você. Agora, se você se sente inspirado por essa jornada, me ajuda a compartilhar essa história. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque, juntos, podemos espalhar mais histórias de superação e fé. E, quem sabe, podemos inspirar mais pessoas a acreditarem que é possível recomeçar, não importa o quanto a vida tenha sido difícil. Agora, olhando para tudo o que vivi, vejo com clareza que o vício não me destruiu apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Cada cigarro que acendia, cada gole de bebida que tomava, era como se estivesse me enterrando mais fundo em uma cova escura, sem saber como sair. Eu estava perdendo meu próprio valor, minha saúde, e, mais importante, o meu relacionamento com as pessoas que mais amava. O vício me cegava, me fazia acreditar que tudo estava bem, mas no fundo, eu sabia que estava me afastando daquilo que realmente importava na vida. Eu me lembro claramente de como era difícil olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que eu tinha me tornado. Eu já não era mais o Roberto que sorria com facilidade, o homem que se preocupava com sua família, o pai presente. Não, eu me tornei um fantasma de mim mesmo, alguém que não sabia mais como lutar. O álcool e o cigarro me roubavam a energia, a motivação, a vontade de viver. Eu me afundava cada vez mais, e, ao mesmo tempo, acreditava que não tinha mais jeito. Eu estava desesperado, perdido, e sem esperança. Mas a virada, a transformação, aconteceu no momento mais inesperado. Foi quando a dor já não podia ser mais ignorada. Eu sabia que estava à beira de perder tudo o que amava, e foi quando Deus me tocou de uma maneira que eu jamais esperaria. Foi como um clarão no meio da escuridão. A fé entrou na minha vida de forma potente, e minha família, que sempre esteve ao meu lado, me mostrou que não era tarde demais para mudar, para recomeçar. Eles foram os pilares que me sustentaram, me deram a mão quando eu estava fraco demais para andar sozinho. Minha esposa, com seu amor incondicional, e meus filhos, com seus olhos cheios de confiança em mim, me deram a força para tomar a decisão mais difícil e importante da minha vida: largar o vício e lutar por uma vida nova. Claro, a luta não foi fácil. As tentativas de parar de fumar e de beber eram acompanhadas de crises, momentos de fraqueza, pensamentos de desistência. O corpo sentia a falta do cigarro, e a mente ansiava pela bebida. Eu estava viciado, mas mais do que isso, estava acostumado a uma vida de fuga, de evadir dos problemas em vez de enfrentá-los. Mas com o tempo, a fé se tornou a minha fortaleza, e a oração foi meu refúgio. Eu comecei a perceber que a verdadeira força não vinha de mim, mas de algo muito maior, de Deus, e de todo o amor que minha família me oferecia. Cada oração, cada momento de devoção, me dava forças para enfrentar a batalha interior, a batalha contra o vício. O que mais me marcou foi perceber que, ao longo de toda a minha jornada de superação, o vício não era apenas sobre parar de fumar ou deixar de beber. Era sobre me reconectar comigo mesmo, com minha essência, com aquilo que me fazia feliz de verdade. Eu comecei a valorizar os pequenos momentos, os gestos simples, como o sorriso dos meus filhos, o abraço da minha esposa. Eu voltei a ser o homem que queria ser, o pai que meus filhos mereciam, o marido que minha esposa sempre acreditou que eu poderia ser. E, com o tempo, a saúde física voltou, a energia retornou, e a vida começou a brilhar de novo. Eu me reconciliei com meu corpo, com minha mente, e, mais importante, com minha alma.
A fé me deu a capacidade de enxergar além do vício, de perceber que minha vida tinha um propósito maior, que minha existência era valiosa, e que eu podia ser uma versão melhor de mim mesmo, alguém que superou seus próprios limites e agora podia viver com dignidade. Hoje, olhando para trás, sou imensamente grato pela força que encontrei em Deus, pela paciência e amor incondicionais da minha família, e por cada passo dado rumo à minha recuperação. Cada dia em que eu consegui me levantar, cada manhã em que venci mais uma tentação, foi um pequeno milagre. Não foi fácil, mas, com o apoio de minha fé, eu consegui caminhar por essa estrada cheia de pedras e obstáculos. Eu sei que, sem a fé que me sustentou, sem o amor inabalável de minha esposa e filhos, eu não estaria aqui hoje para contar minha história. Eu sou a prova de que, mesmo nas piores condições, mesmo quando a esperança parece distante, é possível se levantar, recomeçar e, mais importante, fazer a diferença na própria vida e na vida daqueles que amamos. Eu era um homem quebrado, perdido em meus vícios, mas ao olhar para trás hoje, vejo que a minha vida tem um propósito maior. Cada luta, cada batalha contra o vício, me fez mais forte, mais consciente de quem eu sou e do que sou capaz de conquistar quando estou disposto a lutar. Se alguém tivesse me dito que eu conseguiria mudar a minha vida, eu provavelmente teria rido, desconfiado, mas aqui estou. Eu venci, e sei que qualquer um que esteja disposto a acreditar e a se esforçar também pode vencer. Para você que está assistindo, e talvez esteja passando pela mesma dor que eu passei, quero deixar uma mensagem de esperança: não desista. O caminho pode parecer longo, cansativo e solitário, as dificuldades podem parecer intransponíveis, mas eu estou aqui para te dizer que há uma saída. Com fé, com o apoio de quem nos ama, e com a força que vem de dentro de cada um de nós, é possível superar tudo. Não importa o quão escura a estrada possa parecer, não importa quantas vezes você caiu, a luz de Deus sempre estará lá, guiando seus passos. Ele nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. Acredite, a vida sempre tem algo bom esperando por você, mesmo após os momentos mais difíceis. Eu sei que o sofrimento pode parecer eterno, mas ele tem um fim, e com o tempo você vai perceber que, em cada lágrima, em cada desafio, você se torna mais forte, mais sábio, mais completo. Eu me tornei um homem novo, não porque as coisas ficaram fáceis, mas porque encontrei forças para seguir em frente, e hoje sou grato por cada dia que me foi dado. Nunca perca a esperança, mesmo nos dias mais escuros. O poder de transformação está dentro de você, e com fé, perseverança e apoio, você também pode alcançar uma vida nova, cheia de amor, gratidão e paz. Nunca se esqueça, você não está sozinho, e a cada passo que você dá, mais perto está da pessoa que você nasceu para ser. Agora, se você chegou até aqui, me ajuda a continuar compartilhando histórias de superação como essa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para que mais pessoas possam se inspirar e se fortalecer. Juntos, podemos aprender e crescer mais a cada dia. Muito obrigado por me ouvir, e que Deus abençoe todos vocês. Roberto, com um sorriso de gratidão e esperança, sentiu que, de alguma forma, estava mais leve, mais livre, e pronto para continuar sua jornada de vida com um propósito renovado.